Olá, você que está sempre na nossa companhia toda quarta-feira às 19 horas, aqui na TV Nestante do Instituto Ubíqua. Aqui no nosso programa Tempo de Cuidar, temos a parceria da Caritas Brasileira Regional do Piauí. Hoje nós convidamos você a rever um debate que veiculou aqui no nosso programa no dia 19 de junho do ano de 2020. A pauta continua atual. Tratou da superação da violência na visão e iniciativa da juventude. Somos, portanto, desafiados e continuamos desafiados a superar a violência num tempo histórico do Brasil, numa conjuntura que parece até estimular ainda mais, provocar ainda mais, gerar ainda mais violência. Nesse debate temos a participação de Savina Priscila, que é advogada popular, Chitara Rodrigues, que é quilombola em São João do Piauí, membro do movimento Capoeira de Quilombo, e Adilson de Apiaim, professor e membro do movimento dos trabalhadores e trabalhadoras sem terra. Nós esperamos que na reprise desse debate possamos gerar ainda mais reflexão na direção de superar a violência. Um bom programa para você. Olá, bom dia, bem-vindo a esse nosso encontro mais uma vez aqui no nosso Tempo de Cuidar. O programa Tempo de Cuidar é uma iniciativa do Instituto Ubíqua e da TV Nestante. Nestante, nosso jeito nordestino de dizer agora, nesse momento, online. Bem-vindo, bem-vinda, e o nosso programa O Tempo de Cuidar hoje traz como tema a superação da violência, na visão e iniciativas da juventude. E nós temos 3 convidados, 2 convidadas e um convidado, para nos ajudar a discutir esse tema que, nesse momento da vida do país e do mundo, por que não dizer, no planeta, está chamando muito a atenção. Como é que a humanidade vai se comportar daqui para frente quando a violência ceifa vidas por todo o planeta e nas questões sociais, sobretudo? Então, participa do nosso programa hoje Savina Priscila. Olá. Ela é advogada. Bem-vinda, Savina. Ela é advogada popular e daqui a pouquinho ela vai nos contar como é que é essa sua atuação e trajetória de advogada popular. Está conosco também o professor Adilson de Apiaim. Bem-vindo, professor. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Ele é do setor de educação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, no estado do Piauí. E está conosco também a jovem Chitara Rodrigues. Chitara é agricultora familiar, quilombola, comunicadora social e atua no seu campo, no seu quilombo, com agricultura orgânica e agroecológica. Bem-vinda, Chitara. Muito bem. Para início de conversa, você também pode participar pelo nosso chat, enviando suas mensagens, opiniões, perguntas, e num momento ou outro do programa, a gente vai abrindo essas questões para os nossos convidados também. Começando por você, Chitara, como é que é a sua atuação, como é que é ser comunicadora social, professora da Capoeira de Quilombo, lá dentro do Quilombo? Bom dia. Bom dia. Bom dia. A todos que estão aí nos assistindo, acompanhando a gente nesse momento. Ser comunicadora social nesse momento, além de ser comunicadora social, jovem, professora de capoeira de quilombo, também jovem, mulher, nesse momento de pandemia está sendo um pouco complexo, mas ser tudo isso no semiárido
para mim é uma honra imensa em poder contribuir com a juventude e as mulheres e toda a sociedade. É muito interessante. Eu aprendo a cada dia. É oportuno dizer, com certeza alguém vai perguntar daqui a pouco, e esse apelido Chitara, vem de onde, Chitara? Então, Chitara é um nome de guerra, né, na capoeira, onde todos que participam do movimento capoeira, seja de qual grupo for, mas sendo capoeira, tem que carregar o nome da ancestralidade, que é o nosso nome de guerra, né? Chitara significa gata guerreira, é um nome que vem dos nossos ancestrais, que vem de África, né? O nome Tupinambá vem de África, e é um nome que significa gata guerreira. Na África significa guerreira, e o nosso mestre colocou Chitara porque me achava bonita, mas é um nome africano, e é uma pessoa que é muito ágil, uma pessoa que gosta de fazer vários movimentos ao mesmo tempo. Por isso ficou Chitara. Exigências da capoeira, não é? Muito bem, então vamos com o nosso professor Adilson de Apiaim. Bom dia, professor, bem-vindo. Fale da sua atuação, por favor. Bom dia a todos e a todas, né? É um prazer estar aqui divulgando também um pouco da nossa luta, né? Que é do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, e eu faço parte do MST desde 1988, 89. Desde criança trabalho no Movimento Sem Terra, venho de uma família de imigrantes, sou do Rio Grande do Sul e atualmente trabalho no estado do Piauí na frente do setor de educação. A minha área de atuação é no setor de educação, coordenando escolas e lutando contra todas essas injustiças que acontecem no interior, especialmente o nosso estado do Piauí, né, que tem mais de 670 escolas estaduais, de modo geral, e no campo piauiense só tem 56 escolas estaduais nos seus 224 municípios. Então, nem todo município tem educação básica. Então, faço parte dessa linda organização, que é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que luta pela terra, né, pela reforma agrária e a transformação social. E não tenho incansavelmente, né, trabalhado em outros estados, e a gente tem uma organização interna dos setores, como produção, comunicação, juventude, e aqui também trazer algumas experiências, né, para a gente ter claro que o movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, ele trabalha na lógica da vida, de proteger as pessoas. E nesse instante, o movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra para enfrentar a violência, não só a violência da opressão, mas assim a violência da fome, da desigualdade social, o MST, nesses últimos dias de pandemia, já tem doado para as entidades e para as periferias mais de 180 toneladas de alimento nas periferias, de doações, abóbora, feijão, milho, um conjunto de produtos que é produzido em todos os cantos da reforma agrária do nosso país. E uma forma de superar a violência é diminuindo as desigualdades sociais. E vai ser um prazer participar desse debate. Hoje você está no Piauí e no Rio Grande do Sul, professor? Atualmente eu me formei no Pará, né, como professor pelo Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária. Trabalhei em alguns estados organizando o setor de educação pelo MST e atualmente estou no Piauí há 14 para 15 anos. Não, digo hoje, agora no programa. Você está aqui no Piauí? Agora, estou nesse momento Piauí. Do programa. Ah, sim, beleza. Piauí, okay. Só para lembrar. Ótimo. Lembrar que Chitara está em São João do Piauí, eu estou em São Raimundo Nonato. E agora convidamos Savina Priscila, advogada popular, que está nesse momento também em Teresina, não é isso, Savina? Isso. Desejar bom dia para todos, agradecer o convite, né, essa oportunidade para conversar com pessoas tão importantes como a Chitara, o professor Adilson, o próprio Hildebrando, para o debate público do estado do Piauí. Bom, eu sou advogada popular, atualmente atuo
mais voltada para a área criminal, mas a minha trajetória política e profissional surgiu desde a época que eu era estudante, né? E aí já engajada dentro dos movimentos estudantis na universidade, e tive a oportunidade de trabalhar com um projeto que trabalhava com o inventário das comunidades quilombolas. E aí foi o momento, inclusive, que eu conheci a Chitara, um momento para mim de divisor de águas, porque até então a juventude que eu conheci era apenas a juventude da cidade, não tinha contato com a juventude negra, rural. Então foi uma grande oportunidade, uma grande honra e uma possibilidade de crescimento pessoal, político, enorme para mim. A outra oportunidade que eu tive de trabalhar foi uma assessoria, né, realizada para a Caritas Nacional, eu também enquanto estudante, né, como bolsista, que era uma análise sobre um programa que é o PIAGE, e foi muito importante para mim, e foi desenvolvido nos mais diversos estados, né, inclusive Minas Gerais, Bahia e o Piauí. E essa experiência demonstrou que, na verdade, a juventude no campo quer permanecer no campo, e que a juventude que se encontrava na cidade numa situação muito vulnerável, né, de diversas formas, também trazia consigo esse saudosismo, né, de que os familiares foram criados no campo e que tinham vontade, sim, de retornar ao campo. E mais recentemente, aí já na minha trajetória como advogada, eu atuei no projeto do coletivo Antônio à Flor, que tematizava as prisões provisórias, que são prisões que ainda não têm julgamento, ainda não houve julgamento. Então, de acordo com a Constituição, aquelas pessoas que são presas provisoriamente são pessoas consideradas inocentes, e a grande maioria dessa população carcerária são jovens negros periféricos, né? Então, assim, é uma realidade muito triste, uma realidade chocante, e também a gente sabe, acompanhando a realidade do Brasil, e que aqui no Piauí não é diferente, que a juventude que é assassinada nas periferias é a juventude negra. Então, é um lado muito, muito aterrorizante, mas ainda assim a gente não pode esmorecer. Eu, enquanto jovem, periférica, mas ainda assim branca, né, dentro dos meus privilégios de ser branca, de nunca ter que passar pelo cárcere, nunca se caso venha sofrer violência, sei que uma mulher negra é muito mais suscetível à violência do que eu, que sou branca, mas ainda assim nos afeta, porque o racismo é estrutural, ele afeta todos e todas da sociedade, de uma forma ou de outra. Então, não podemos deixar de debater e o quanto afeta a violência, né, policial, a violência carcerária na juventude, e isso nos afeta diretamente. Muito obrigado, Priscila, obrigado a cada um de vocês por ter aceitado o nosso convite e estar aqui conosco no programa Tempo de Cuidar. Olha, para início de conversa sobre o tema, nós estamos falando do tema. Nós já registro aqui algumas saudações que estamos recebendo. Maria Sueli Rodrigues está dizendo ótima iniciativa do programa. Lúcia Araújo está nos saudando e felicitando os participantes do programa. Obrigado, Lúcia, obrigado, Sueli. E também a Carlúcia Maria está saudando a todos do programa e valorizando aí, Priscila, a foto de Esperança Garcia aí no seu cenário. Isso, exatamente isso, né? A primeira advogada do Brasil, né? Advogada negra, que peticionou pela sua liberdade na época, né? Então, assim, é importante a representatividade dessa mulher, né? Então, a gente não deve esquecê-la nunca, jamais. Então, sempre que possível, a gente falar sobre a Esperança Garcia, né? Enfim. Muito bem, olha,
A ideia não é nem discutir números no programa, mas alguns números chamam muito a atenção. E a gente tem observado, nesses últimos dias, um crescimento de violência sintomático. Mas quero começar pelo relatório da CPT sobre os dados do campo para o ano de 2019, considerando que foi um ano em que teve um súbito crescimento da violência no campo nos últimos 15 anos. Nossa. Registrando 1.833 conflitos, 32 assassinatos no campo e um acréscimo de 75% nos despejos, na luta pela terra e água. Só um outro elemento, outro dado, é que só nos 2 primeiros meses de 2020 houve um crescimento de 8% em assassinatos no Brasil em relação a janeiro e fevereiro de 2019, chegando a 7.740 assassinatos só naqueles primeiros 2 meses de 2020, janeiro e fevereiro. A violência contra a mulher, existiu um leve arrefecimento de registros, é bom que se diga, de registros, o que não significou a diminuição efetiva dessa violência. O Brasil teve um aumento de 7,3% de casos de feminicídio em 2019, comparando com 2018, e em 2020 esses dados não estão ainda divulgados, mas já são mais de 1.314 mulheres mortas no Brasil a cada 7 horas. A cada 7 horas é esse número. Um crescimento de 49% de assassinatos de transgêneros. Esse é outro elemento sintomático que devemos ter aí uma base de reflexão muito séria para a causa ou a raiz das violências. O sistema prisional, talvez Priscila tenha ainda melhores dados, mas não encontrei dados nítidos sobre isso nessa busca que fiz, mas nós temos hoje 756 mil detentos nas penitenciárias brasileiras, que aí o problema, a questão é discutir em que condições. São presidiários que deviam estar lá, com razões óbvias, efetivas para estar lá. Essa população cabe no sistema prisional brasileiro? Talvez essa seja a discussão. Nesse número de assassinatos, 80% são de jovens, pobres, negros, especialmente negros. E aí esses últimos fatos, que tomou conta da mídia mundial, do assassinato do jovem negro pelo policial nos Estados Unidos, aqui no Brasil, semanas depois, outro assassinato, e essas crianças que estão sendo assassinadas por bala perdida na favela, onde a quase totalidade da população favelada é de negros e negras. E essas são algumas razões para se trazer a um programa de TV na internet um debate como esse, e sobretudo com juventude. Eu quero começar com Chitara. Qual é, no grupo da Capoeira de Quilombo, Chitara, e no grupo de Juventude Quilombola, que você se relaciona, como é que essa juventude olha para esse quadro de violência? Bom, na Capoeira de Quilombo a gente tem muitos jovens, a maioria são jovens de Quilombo, né, das comunidades quilombolas, zonas rurais, e também são jovens de periferia, né, que acompanham todo esse processo dentro da Capoeira de Quilombo. A Capoeira de Quilombo é um grupo que trabalha com juventude, mas sobretudo com toda a população, mas com enfoque na juventude. E é essa juventude que está marginalizada e que a sociedade não consegue visualizar. Então, a Capoeira de Quilombo, com esses jovens, consegue desenvolver um trabalho gratuito nas comunidades, nas escolas, dos municípios e das comunidades quilombolas. Nesse momento, a Capoeira de Quilombo discute, né, essa questão da violência, a questão da superação,
Nesse momento a gente está distante, todo mundo em casa, né, por toda essa pandemia, mas a gente tem acompanhado todo o processo que tem acontecido, sobretudo nos Estados Unidos, mas na nossa realidade não é diferente, né, porque a gente tem todo esse processo tem o nosso companheiro adulto falou, a gente enfrenta essa questão, tem muitas comunidades, muitos jovens que enfrentam a questão da fome, né? Nesse momento, os jovens que estavam estudando não podem ir para a escola, né? Onde alguns, por exemplo, no campo da alimentação, conseguir fazer alimentação na própria escola, porque às vezes não tem. Então, a capoeira de chão, nesse momento, a gente está acompanhando esse processo de superação no diálogo, né, diálogo virtual, com quem a gente consegue acompanhar de perto, a gente consegue dialogar e vai fazendo esses acompanhamentos na prática. Porém, né, mas nesse momento é virtual, que a gente consegue acompanhar todo esse processo, mas para a gente é muito triste. E o que a gente tem feito são a parcerias que a gente já tem entre companheiros e companheiras, né, trabalhar essa discussão e a formação da juventude para que a gente possa continuar na superação da violência, sobretudo em todos os campos. Priscila, muito obrigado, Chitara. Priscila, a sua atuação com essas assessorias, e você citou uma com o coletivo Antônia Flor, tratando da questão prisional. Isso. Nesse universo, a violência não é só a violência da polícia na rua, com essa juventude a que Chitara se refere, mas existe uma violência dentro do presídio, não é? Isso. Na verdade, várias violências dentro do presídio, assim. O presídio em si já é uma grande violência, né? Além de você perder sua liberdade, na verdade, tem uma fala muito simbólica de uma mãe, de uma pessoa encarcerada, né? Que ela diz que a prisão é uma morte em vida, né? Porque, além de você morrer socialmente por ter sido preso ou por estar preso, você não sai com a certeza de nada em relação ao amanhã, não sabe se vai sair vivo, não apenas por conta da violência dentro do cárcere, a violência física, mas também porque você vai ter, com certeza, várias sequelas do cárcere, né? Por exemplo, você sai adoecido com várias doenças, né? Que inclusive você pode morrer por conta dessas doenças dentro do cárcere, e também outras violências, como a que está acontecendo aqui no estado do Piauí. E aí aproveito o momento para fazer essa denúncia, né? Inclusive foi noticiado no jornal pelo Ministério Público de que pessoas presas, né, pessoas que estão privadas da sua liberdade, além de estar passando por esse momento, enfrentando o coronavírus, né, foram envenenadas. Mais de 200 pessoas em Altos foram envenenadas, não se sabe a origem desse envenenamento, inclusive o próprio Ministério Público alega falta de informação da Secretaria de Justiça que administra o presídio de Altos, né, sobre a origem desse envenenamento, e algumas pessoas já morreram, no caso, 8 pessoas já vieram a óbito, aliás, corrigindo, 6 pessoas faleceram, né, 23 pessoas estão internadas em estado grave, e o que tem notícia é que 200 pessoas estão intoxicadas, né, não sabe a quantidade de pessoas ao certo, assim. Em relação a algo que é muito evidente, não só no estado do Piauí, mas em todo o Brasil, é a falta de informação. Então, assim, Idelbrando, você disse que não, provavelmente você deve ter feito mais pesquisas sobre o sistema carcerário e não obteve respostas. O que acontece é que existe um obscurantismo em relação aos dados. Não há tanto isso a nível nacional como local, não há uma visibilidade, não há uma publicidade e não existe muita falta de informação. Então, os familiares dessas pessoas encarceradas, privadas de sua liberdade,
não tem notícias, como a população, de um modo geral, não tem notícia do que está acontecendo lá dentro. Então, assim, a gente também tem informação que 26 pessoas, 26 detentos estão infectados pelo novo coronavírus em Parnaíba e que 6 estão infectados em Altos, assim. Todo mundo sabe que o sistema carcerário vive passa por uma superlotação, né? Até porque quase 50% das pessoas que estão encarceradas, elas estão presas provisoriamente, ou seja, são pessoas presas consideradas inocentes pela Constituição, são pessoas que ainda não tiveram julgamento para dizer se elas, de fato, têm alguma culpa naquela situação, e o que elas sabem é que vão sair de lá consideradas como uma pessoa não bem-vinda, não querida pela sociedade, porque elas não vão conseguir emprego, não vão conseguir viver suas vidas normalmente depois do cárcere, se é que vão sair vivas, né? Ou porque morreram envenenadas, ou porque vão morrer por conta do coronavírus, ou podem passar por alguma outra situação de tortura, que também é outra denúncia muito forte e pertinente pelos familiares, inclusive pessoas sendo hospitalizadas porque foram torturadas. Teve um caso aqui no Piauí de uma pessoa que estava presa, foi tão torturado, um jovem. A grande maioria dessas pessoas que eu estou relatando são jovens. O que são os jovens? São pessoas da idade de 18, né, que estão dentro do caso de 18 até os 29 anos, né? Então, a grande maioria dessas pessoas são pessoas jovens, né? E aí, esse caso especificamente era um jovem que tinha apanhado tanto, um preso provisório, tinha apanhado tanto, foi torturado tanto, que estava de cadeira de roda e tinha ido para o hospital porque tinha sido intoxicado, né? Não se sabe a origem desse envenenamento, e chegou a óbito. E assim, a família só tem a notícia no finalmente, quando a pessoa já está ou muito próxima da morte, ou que chega a óbito. Então, assim, é um quadro terrível de violações de direitos, entendeu? Assim, é muito difícil esse cenário ser encarado com naturalidade no Estado chamado Estado Democrático de Direito. Então, assim, é terrível as violações que essas pessoas passam dentro do cárcere. Então, tem uma coisa que chama a atenção, e a gente já vai falar com o professor Adilson. Tem uma coisa que chama a atenção nessas falas, é o fato de mesmo não existindo nitidez de dados, a população, quem está dentro e vai pesquisar, e vai assessorar, e vai tentar contribuir de alguma maneira para as vítimas do sistema, vai constatando que essa população carcerária é eminentemente pobre e negra. Isso é um dado preocupante e sintomático. E aí a gente já vai com partindo disso com o professor Adilson. Por favor, professor. Porque acreditamos que o Estado democrático de direito ele não existe. Ele existe, propriamente dito, no papel. Se você vai olhar na Constituição brasileira, no artigo 1 e artigo 3 e o 5º da Constituição garante um país soberano, a cidadania, dignidade, uma sociedade justa, livre, inviolabilidade dos direitos à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança. O que isso quer dizer aqui? Que a propriedade privada ela está no centro de tudo isso. Se no momento você distribui as riquezas para garantir esses direitos imprescindíveis que está na Constituição, nós teremos um país justo. Se você olhar no campo da reforma agrária, né, primeiro se vem a colonização, as sesmarias, o cercamento, depois a grilagem de terra. E assim mesmo na Constituição, no artigo 184, 186, que garante que a terra não estiver cumprindo a função social, deve ser destinada à reforma agrária, o Estado não cria as condições de desapropriar essas terras para benefício da reforma agrária. Porque se você vê nos anos 30, nós tínhamos quase 80% da população no campo. Hoje nós temos menos de 20% no campo. Então, a expulsão
devido a essa grilagem e também do mercado capital internacional de se apoderando das nossas riquezas, das terras, Vale, Cargill, Singenta, no caso, né, a Bung, então várias empresas internacionais, multinacionais, se apoderando da riqueza, que nosso país é muito rico, e nunca se fez a reforma agrária. Então, no capital econômico de terras, fábricas, trabalho, bens, que a população, na grande maioria, não tem acesso, e as desigualdades, ela vem aumentando. Nos últimos anos, aumentou a riqueza dos ricos e diminuiu os ricos, mas aumentou o capital de ganho deles, de exploração do trabalho especulativo, das multinacionais. Inclusive, aqui no próprio Piauí, tem uma lei de 2008, se não me falha a memória, 2228, que isentava em mais de 80% do valor total da terra para as empresas. E aí o Mato Piba vem, expulsa as comunidades quilombolas ali da região de Bom Jesus, Cristino Castro, onde o subsolo é muito rico em água, né, e também as terras são muito ricas, para benefício do agronegócio que contamina a terra, que destrói a natureza, que destrói nossos rios, a biodiversidade. Então tem um conjunto de elementos, tem até um depoimento de uma quilombola da região de Bom Jesus, que lidava com produção de criação de galinha, que era o sustento dela, passa um avião por cima e para botar veneno, matar a mata na região, acaba matando o único ganha-pão da família, que eram as galinhas dela, e também contaminando a própria família. Então, esse capital econômico, ele não é distribuído socialmente conforme a nossa Constituição, e nem as terras também são beneficiadas para os trabalhadores. E os trabalhadores do Movimento Sem Terra, eles pegam as piores terras, as terras que precisam de uma recuperação, onde que foi explorada pela extensiva criação de gado, do envenenamento, da destruição da natureza, das matas, das costeiras de rio. Então, essas terras são destinadas à reforma agrária. E daí, chegando na reforma agrária, não tem crédito, não tem assistência técnica. Aí o camponês é jogado nos assentamentos para sobreviver. Então, a maior violência hoje é a violência do Estado, que não garante os direitos básicos que está na Constituição Federal, tanto nos artigos de 1 a 5º, como também os artigos de leis de reforma agrária do 184, das leis de reforma agrária até o 191. A outra violência muito forte que a gente enfrenta e que reflete na juventude é a reprodução das relações sociais de exploração, que parte na capa da cultura, da questão cultural, a falta de escola, a falta de livro, a falta de biblioteca. A nossa juventude, por exemplo, hoje, a maioria não tem internet para enfrentar essa pandemia, que a aula é à distância, que a aula é em remoto. Nossos alunos têm em comunidades que 90% não tem internet, e aí não tem acesso ao capital cultural. Antes já não tinha, nem escola, o estado do Piauí não tem em todas as comunidades do interior. Haja visto que a desigualdade é muito grande, de 670 e poucas escolas, num estado que tem 1.400.000 trabalhadores que sobrevivem do campo, isso pelo IBGE, e possivelmente tem muito mais, porque os municípios são pequenos e sobrevivem da agricultura, da pecuária, da pequena agricultura, e aí não tem acesso a esse capital cultural, que é escola, que é casa, que é segurança alimentar, assistência técnica, recursos, e a outra é o capital social, que é a falta de moradia, a falta de estrada, a falta de posto de saúde, é uma relação degradante do próprio Estado, e essa violência reflete aí nas grandes periferias. Aí se tu vai olhar nas periferias, como é possível um país que tem mais de 8 milhões de casas, de condomínios fechados, ociosos, e ter mais de 7 milhões de pessoas que não têm acesso à moradia. Aí o Papa Francisco vem e reflete essa situação. Nós precisamos de 3 T, que ele diz, né? Terra, teto e trabalho. E é o que mais falta para a população. E esse governo, ultimamente, que tem ganhado essa eleição, através
tudo se indica em fraude, em mentiras, em fake news, o primeiro decreto que ele faz é liberar as armas. O que a arma vai resolver o problema da sociedade brasileira? E em seguida, ele começa a atacar os movimentos sociais, liberando os fazendeiros se armarem para defender as suas terras antes que foram roubadas, que foram griladas anteriormente. Então, eu acredito, e como o MST acredita, o que ele vem fazendo para enfrentar a violência. Algumas comunidades nossas estão fazendo solidariedade de doação de alimentos para as periferias, para as próprias comunidades do interior, a produção de máscara, produção de álcool e gel, produção de sabão líquido. Nós temos experiência extraordinária que a juventude se organizou num projeto do semiárido, em São João do Piauí, um grupo de jovens produzindo, criando caprinos e ovinos para o abate, para venda de compra direta para os mercados, com todos os requisitos sanitário, de lei e tudo, né? Se a juventude do campo não tiver capital cultural, capital econômico, no caso de renda, e uma área de cultura, de arte, de lazer, possivelmente é uma negligência do Estado e possivelmente essas pessoas vão sofrer opressão de todos os tipos, violência de todos os tipos, porque daí é a falta de alimentação, é a falta de escola, é a falta de capital humano. Então, esse conjunto de elementos que se reflete no campo é a falta da operacionalidade do Estado. E aí nós enfrentamos, como eu sou professor, coordeno uma escola de assentamento da reforma agrária, a maior violência que eu vejo no interior, hoje nós não temos livros didáticos para o professor fazer uma aula de qualidade no campo. Então, esses conjuntos de elementos, não tem uma internet, por exemplo, no assentamento, a 22 quilômetros de Teresina, e aí tem aula remoto, aí a própria secretaria obriga a gente a fazer um plano para poder, nesse período de pandemia. Então, tem um conjunto de elementos que vai refletir depois no cárcere, na violência policial. Nós temos que ter um plano emergencial de desenvolvimento da sociedade humana na lógica da vida e não do capital. E hoje a gente tem na lógica do capital e na lógica da violência de um governo, acredito eu, já nas primícias de um processo fascista. Senhor professor, na sua fala você já entra em algumas experiências, iniciativas de juventude que são experiências para que essa juventude se sinta autônoma e se sinta num processo de libertação e independência. Superação da violência é talvez uma exigência muito grande, sobretudo para grupos de jovens que estão nos bairros, nas periferias, nas comunidades rurais. Uma articulação desses grupos e com outras forças da sociedade, certamente, serão necessárias para pensar essa superação de uma forma mais global. Agora, enquanto você falava, e aí eu voltei um pouco à fala de Priscila também, e de Chitara, para lembrar um elemento, anteontem saiu uma notícia na imprensa do Rio de Janeiro que dá conta de que depois do início da pandemia, com um leve arrefecimento de casos gritantes de violência, não que tenha diminuído, um leve arrefecimento, a atuação da polícia se fez com uma violência tamanha que aumentou em 60% a letalidade da polícia do Rio de Janeiro sobre as periferias. Isso nos parece não apenas sintomático para dizer do quadro de intolerância geral que parece se apresentar na sociedade, mas parece também, por outro lado, existir uma comodidade, vamos dizer assim, de se sentir impune do aparelho do Estado, o aparelho policial do Estado, se sentir impune na atividade de matar. Eu quis trazer esse dado porque me parece não apenas sintomático, mas gritante mesmo. Agora, Chitara, veja, o que o professor traz sobre o problema da escola nesse momento de pandemia, esse dado que ele citou é o dado de várias escolas que tentaram retomar as aulas remotas
e se depararam com a impossibilidade de alunos e alunas que estão ou em periferias ou em zona rural sem acesso à internet. E mesmo assim, algumas escolas estão fazendo essas aulas tendo excluído esse percentual de alunos. Nos quilombos do Piauí, Chitara, como é que isso se apresenta? Como é que isso tem se apresentado? Chitara, nos ouve? Bom, acho que a Chitara está nesse momento sem o sinal. Priscila, você pode comentar isso tratando... Você está na cidade de Teresina, mas tem essa atuação em relação com juventude de periferia. E essa realidade, ela vai, com certeza, ela vai complicar o sistema de educação no Estado. Sim, com certeza, sim. Apesar de não acompanhar tão próximo, né, como o professor Adilson, né, de não trabalhar diretamente com esse público e também de não ser professora na escola pública, né, nem na privada. Bom, a Chitara voltou. Depois eu posso fazer a minha fala. Você pode falar o que você ia falar e depois a gente volta para ela, porque ela precisa ouvir também a questão. Acho que ela não ouviu. Tudo bem. Bom, aqui no Piauí, pelo que eu acompanho mesmo pelos telejornais, o que eu vejo é a população, né, principalmente quem é de classe média, enfim, pressionando o poder público para justamente esse retorno das aulas, inclusive muitos estudantes de escola privada voltaram a partir dessas aulas não presenciais, a partir de videoconferência, né, porque tem uma certa renda e tem a possibilidade de ter acesso pela internet, o que não ocorre com a juventude periférica, não acontece na periferia esse acesso às aulas de forma através da internet, né? E aí existe, né, esse pressionamento, pressiona o poder público para o retorno das aulas de forma não presencial, o que não deve acontecer. E, na verdade, não deveria acontecer nem para as escolas privadas, do meu ponto de vista. Ou, se acontecesse, que todos tivessem acesso, o que pela desigualdade social que nós vivemos, que nós sabemos, isso não é possível, né? Todos os jovens, a juventude, de uma forma geral da periferia, ter acesso à internet. Isso seria um sonho muito grande. E o que a gente percebe é que isso vai diretamente afetar no rendimento escolar desses jovens e afetar, inclusive, por exemplo, no acesso à universidade pública, e futuramente no acesso ao mercado de trabalho. Então, na verdade, isso só aumenta as desigualdades sociais, só distanciam, né, e impossibilitam esse jovem da periferia, mais uma vez, ao acesso à escola pública de qualidade, né? Então, na verdade, o que há é uma privação, na verdade, o que existe é a impossibilidade de um direito fundamental, que é o acesso à educação para a juventude da periferia. Essa é uma reflexão interessante, e a gente vai passar com a Chitara aqui, que quando a gente fala de violência cometida contra a juventude ou contra a população brasileira, ela não se apresenta apenas pela utilização efetiva de arma de fogo e arma branca, ou faca, etc. A exclusão ou qualquer outra ação, ou por ausência da política pública, como é esse o caso, que promove a exclusão, que fere a dignidade, é violência. Na situação da pandemia, por exemplo, e nós falávamos há pouco de como essas violências atingem diretamente os pobres, especialmente a população negra do país, não houve em nenhum momento, políticas públicas efetivas que equipasse o sistema público de saúde, que equipasse e desse vazão a todas as ferramentas das políticas de assistência social, que garantisse políticas públicas de moradia, educação, saúde, como já falei, com qualidade. No momento de uma pandemia, o próprio Estado faz a seletividade. Paciência, vai ter que morrer muitos pobres
para dar lugar a quem tem dinheiro para pagar um sistema de saúde para se manter vivo. Essa exclusão, ela tem dois momentos de atitudes violentas. A ausência da construção de políticas públicas eficazes de qualidade que desse ao Estado a possibilidade de enfrentar qualquer situação emergencial, e dentro da situação emergencial, a seletividade da forma que se dá. Chitara, nós estávamos falando, enquanto você estava sem o sinal, de como é que essa política, que já acabamos de dizer que é violenta, essa política das aulas remotas atinge a juventude dos quilombos, considerando que a maior parte das comunidades de periferia e comunidades rurais, a juventude não tem acesso, como se propaga muitos, não tem esse acesso necessário de qualidade para acessar a internet. Deu para entender? Tem que abrir seu microfone, tá? Ainda não. Mas você está nos ouvindo? Faça um sinal se está nos ouvindo. Acho que sim. Josimar tem como contribuir aí para abrir o microfone da Chitara? É uma pena, a gente queria muito a participação dela. Para a gente, Ah. é muito complicado, porque nós das comunidades quilombolas, a gente está até participando de uma pesquisa agora nesse momento para saber como é que está a internet para a gente poder estudar. Mas é muito complicado porque nem todas as comunidades quilombolas, as periferias da cidade, todo mundo tem acesso. Os jovens que estão nesse momento na faculdade não têm acesso à internet. Então é muito complicado e a gente vê isso como uma violência muito grande para a gente, porque a maioria dos jovens que estão nas comunidades de quilombos, que estão nas periferias, a gente não tem acesso à internet, então é uma perda muito grande para a gente, que entrou agora na faculdade, por exemplo, que está iniciando, que iniciou o curso agora, é muito ruim, porque a gente... a internet ainda é um processo complicado para a gente mexer também, né? Então, para a gente que está iniciando um processo de faculdade agora, já adentrar no mundo da internet, que tem várias plataformas para ser acessado, está sendo muito complicado para a gente. Então, para a gente é uma violência muito grande, né? Desde que, por exemplo, aqui em São João do Piauí, a gente tem enfrentado já as escolas das nossas comunidades quilombolas, têm sido fechadas por conta dessa nucleação que houve aí, né? Então, todas as escolas, as poucas que tinha nas comunidades quilombolas foram fechadas para ir para um só lugar. Então, já se teve a violência cultural nesse momento, né? Porque são escolas que a gente estudava dentro do nosso próprio, a gente ir a pé para lugar, né? Ou seja, a gente está chamando de ação, na verdade, quando se junta vários territórios em um só, porque cada povo habita no seu espaço. E quando houve essa nucleação de escolas, que é o caso aqui do território de Riacho do Anselmo, por exemplo, né, as poucas escolas que a gente tinha na nossa comunidade de quilombolas foram fechadas. E quando isso acontece, a gente agride a gente porque tira o nosso lado cultural. A gente deixa de vivenciar o nosso próprio território. E a gente foi, né, a juventude, as crianças, criou um universo paralelo que não vivia. Então, nesse momento, tem duas situações que é complexo. É a questão da internet, né? A questão do sistema tecnológico para nossas comunidades, para nossos filhos que adentrou agora na universidade, está sendo complicado. Eu mesmo, por exemplo,
tem internet, mas a internet não é de qualidade. Então, com essa conta de que a gente vai ter que estudar via várias plataformas, tem que ter uma internet boa, está muito complexo, está muito complicado, está muito complexo. Eu não sei como é que vai se dar, a gente vai ter uma perda enorme, né, por conta que as faculdades, as aulas são presenciais, e aí quando a gente passa para estudar online, a gente tem uma perda muito grande, né, de toda a nossa juventude, e principalmente para quem conseguiu obter o seu sonho, que foi de adentrar agora na universidade. Chitara, você mora no território quilombola Riacho do Anselmo, na comunidade, no local aí que você denominou de Cafundó, Quilombo Cafundó, e é zona rural de São João do Piauí. E desse lugar você se relaciona com capoeira de quilombo e com juventude quilombola do estado todo. Como é que a juventude quilombola, quando olha para toda essa situação que nós discutimos aqui, e essa contribuição que o professor Adilson trouxe, da gente compreender que essas violências, elas não são isoladas, elas fazem parte de uma estrutura de Estado, de um Estado que não é feito para essa população, essa massiva população que está na zona rural, que está nas periferias, que são jovens, que são negros, e essas comunidades, esses grupos precisam então se organizar em resistências. Como é que a juventude quilombola se organiza para resistir a tudo isso, para se garantir e na construção da sua autonomia, da sua liberdade, ao tempo em que encontra caminhos para convivências sem violência? Continua sendo complexo, porque somos um território grande, né? Riacho do Anselmo é um território extenso, né? São vários quilombos, e a juventude nesse momento tem sido complexo, por exemplo, com a nucleação das escolas. Quando isso acontece, os nossos quilombos, que são vastos de jovens, eles passam a se organizar de uma outra maneira que não se vivenciava. E aí parte desde o horário, né? Por exemplo, quando você acordava 6 horas da manhã para ir pegar o transporte, o famoso pau de arara, ou alguns ônibus, que em algumas comunidades tem ônibus, micro-ônibus para levar para a escola. Então, você tem que mudar toda a rotina. Então, a forma de organização dos quilombos, da juventude dos quilombos, tem sido toda modificada por conta dessa nucleação que falamos de escola. Mas, nesse momento, o que a juventude tem feito para ter toda essa superação são, além das diversas formas de organização, e falando de horários, né, esse muito o campo do cultural, né? Então, a gente se organiza de forma cultural para que a gente possa estar conversando entre a gente, para a gente estar levando a nossa cultura para os nossos quilombos, para que não possa se desanimar e dar continuidade à luta. Porque quando isso acontece, quando se muda de horário, quando se muda de rotina, tudo isso fica muito confuso para todo mundo. E aí desde a criança, a juventude, e aos pais, é até difícil de se explicar como se reorganizar nesse momento para dar continuidade. Mas o que acontece é que a gente sempre tem esse jeito de mudança de planos, de mudança de estatística, então a gente consegue fazer o espaço mudar de um tempo para o outro, mas que é complicado. E é algo difícil até de se explicar. Então, O professor deu uma travada, parece. Pois é, tivemos um pequeno aqui, uma queda de internet, né, do nosso mediador. E também, só para concluir, temos, Viu, por exemplo, Chitara? em São João do Piauí, Chitara, temos
que trabalha com a área da agricultura, e tem sido complicado, por exemplo, quando se tinha uma sazonalidade de distribuição, né, para a cidade, para as comunidades. Então, isso houve uma perda também econômica, né, quando se distribui toda a alimentação, e tinha uma renda, né, para dar continuidade à sobrevivência. Então, isso também tem sido um fator que a gente tem enfrentado e que está sendo muito complicado. Pronto, Debrando está de volta, Debrando? Tá ok o som? Tá mudo, Debrando, o som. Tira o fone. Tira o fone de ouvido, tira. Bom, então nós temos um pequeno problema técnico. E, Debrando, recomendável que você desligue, saia da sala e depois tu volta. Tá me ouvindo, tá? Enquanto isso, Chitara, você pode também reforçar, ou então o professor Adilson, se quiser complementar alguma coisa também, algo que possa contribuir. Tudo bem, tudo bem. Eu queria contribuir nessa parte aí, dizer assim que a violência, a maior violência mesmo que a gente vem enfrentando, ela é estrutural. Ela vem do próprio Estado. E uma depois do golpe de 2016, da Dilma, que um grande complô aí, midiático, judiciário, o próprio parlamento, que foi considerado como um golpe de parlamentar, e isso a história vai dizer, com certeza que foi isso, com grandes aglomerações, empresas multinacionais e até possivelmente até externo, nós sofremos uma derrota no campo muito grande, e é o que a Chitara coloca no caso da universidade. Primeiro, acabaram com o Pronera nosso, que é o Programa Nacional de Educação da Reforma Agrária, esvaziaram. Segundo, acabaram com o MDS, Ministério do Desenvolvimento Social, destruíram. Terceiro, acabaram com o MDA, que é o Movimento de Desenvolvimento Agrário. Quarto, sucatearam o INCRA. E aí, como já vinham alguns anos já sem assistência técnica nos próprios assentamentos, o PRONAF, custeio, investimento mulher, nas pequenas hortas, pequenas produções de quintais produtivos, isso foi destruído no INCRA, pelo esvaziamento do próprio INCRA. A outra questão na educação superior, o PROCampo, que é as licenciaturas em educação do campo, retiraram o recurso, estão destruindo as universidades que pleitearam essa política. O estado do Piauí, por exemplo, tem 4 turmas que entram de licenciatura. Hoje, entrar em aula remota, e os alunos estão enfrentando N problemas por falta dessas políticas estruturais. E uma quinta é a SECADI, que é a Secretaria de Educação e Diversidade dentro do MEC, também destruíram. Então, para nós, enquanto campo, as políticas de acesso da reforma agrária, no âmbito mais geral, elas foram completamente destruídas com o golpe de Estado. E esse governo, atualmente, ele veio acirrar essa questão da violência no campo. Nós tivemos um assentamento, só para dar um exemplo, no interior da Bahia, em Juazeiro, de mais de 750 famílias, que estavam 7 anos produzindo 1.200 hectares de frutas, banana e goiaba e outros, e hortaliças, feijão, cereal, foram destruídos com os tratores. E o Estado não tomou atitude, nem o Ministério Público, logo quando o governo entrou. E uma sétima é a PEC do caso 95, que destruiu o financiamento público de políticas públicas que beneficia, do modo geral, a sociedade como um todo, tanto a periferia como o campo, que é a educação, segurança, saúde. Como é que a gente vai enfrentar durante esses 20 anos essa PEC da morte que eles aprovaram no Congresso? E esse governo está fazendo um afronte à questão da reforma agrária, porque destruiu todas as linhas de crédito, de assistência técnica. Aí a sorte
que o MST é um movimento organizado, de solidariedade, de cumplicidade, de coletividade, onde as pessoas, um ajuda o outro. Olhando hoje no estado do Piauí, os mais de 50 assentamentos que a gente acompanha enquanto reforma agrária, vai dentro de um assentamento ver se tem hoje a dificuldade de pelo menos saciar 3 refeições durante o dia, porque ali tem solidariedade. Há um mês atrás, a gente doou mais de 600 quilos de alimento daqui da região da periferia para as pessoas em situação de rua. Então, essa solidariedade nossa que tem que enfrentar, temos enfrentando a pandemia. E o Estado quer destruir o pouco de solidariedade que existe dentro das comunidades de resistência. Por exemplo, a demarcação de terras indígenas, quilombola. O próprio governo está atacando, está querendo destruir. Para que terra para índio? E aí aqueles chavões preconceituosos, racistas, homofóbicos do governo. Aí a minha preocupação e a nossa preocupação enquanto movimento social de luta pela reforma agrária, a transformação na sociedade e direitos de educação, saúde, saneamento, moradia, o direito de produzir com assistência técnica, recurso financeiro, produzir agroecologicamente alimentos saudáveis. Haja visto que próprio no site do agronegócio está lá um gráfico que a gente produz 70% da produção que vai para o prato do brasileiro. O agronegócio produz commodity para exportação e, às vezes, isenção de imposto, que não retorna esses impostos para investir em política pública. E aí nós estamos enfrentando essa avalanche de repressão do próprio governo federal que quer destruir os movimentos sociais. Olha a pandemia, gripezinha, olha essa gripezinha, quase 50 mil pessoas já morreram. O governo não está nem aí para a pandemia. O que a gente tem enfrentado, Hildebrando? O que a gente tem feito hoje nessa pandemia? A nossa solidariedade com os povos das periferias, das escolas, de um conjunto de comunidades que não têm acesso ao próprio recurso. Tem gente, mais de 2 milhões de pessoas que não acessou nem a primeira parcela. Nós, enquanto movimentos sociais, queremos afirmar que a gente já doou mais de 180 mil toneladas de alimento para as periferias e comunidades das grandes capitais. Aqui em Teresina, a gente tem 3 vezes por semana, a gente faz alimento, arrecada dentro do assentamento, abóbora, feijão, arroz, um conjunto de alimentos, e faz uma merenda, no caso, 3 vezes por semana para doar em gesto humanitário para as pessoas que moram em situação de rua. E as outras comunidades estão produzindo máscara para ir nas frentes dos hospitais, para ir nas frentes dos bancos, para poder oferecer proteção para essas pessoas que moram na periferia, que não têm acesso a condições de água, saneamento, um conjunto de elementos. Se a sociedade, de fato, levasse a Constituição a ferro e fogo, o nosso país seria um país de primeiro no mundo, não de terceiro mundo, porque é impossível um país que tem a 7ª, 8ª economia do mundo ser o país mais desigual do mundo e um dos países mais violentos do mundo, porque nós somos, se eu não me falha a memória, mais de 750 mil presos. O que se leva? A 3ª população carcerária do mundo, e geralmente quem vai preso é preto, favelado, sem terra, morador de periferia, e os grandes que roubam milhões, os políticos que desviam. Aí tem N processos que passa 30 anos até prescrever. Esses barões que roubam, né, milhões e milhões, não vão para os presídios, e quando vão para celas especiais. E o negro, o pobre, que às vezes agarra uma raiz de macaxeira, um pote de leite para poder sustentar o seu filho, fica 5, 6 anos na cadeia, insalubre, situações insalubres. Eu vi essa semana, para encerrar, um menino jovem da periferia me disse bem assim: professor, me pegaram, me disseram que eu estava roubando, me encheram de bolacha. Bolacha, o que ele diz? Tapa na cara, encheram de tapa na cara e chute nas coxas, e deixaram o menino tudo roxo. E aí é o que a gente mais vê, a violência policial nas periferias. Vai ver numa comunidade, entra numa comunidade de periferia para tu ver se você tem violência com o povo.
Só tem violência quando entra a polícia, que a polícia tem que desarmar a polícia, tem que desmilitarizar a polícia. A polícia não pode estar a serviço de um Estado opressor, que oprime pobre e negro. E o exemplo bem claro, agora há poucos dias, a polícia batendo numa pessoa que estava na rua, em frente a um carro, chegou e deram um sulapo nele, brigaram, bateram nela, puxaram mais para cima, ela bateram de novo, e aí um empresário disse que ganha 350 mil por mês, xinga o cara, destrata a polícia não faz nada, simplesmente deixa ele dizer todo tipo de barbaridade. Então esse é o Estado que a gente tem, o Estado da elite, de uma elite que oprime a classe trabalhadora. Mas nós, enquanto movimentos sociais, nós vamos continuar fazendo o nosso trabalho de resistência ativa, de solidariedade, de humanidade, até que um dia a gente faça, de fato, a reforma agrária. O Brasil não precisa de nenhuma reforma. Uma reforma agrária, eu acho que garante a produção e a soberania de nosso país. Muito. Ok, professor, obrigado por essas contribuições. E aí você já trouxe todas as sugestões, propostas, exemplos de iniciativas de agrupamentos de juventude nos assentamentos. Olha, nós estamos caminhando para o final do programa. Eu queria colocar aqui alguns registros. O Fábio Medeiros está mandando um abraço aí para a Chitara, e elogiando, mulher forte, né, Chitara? Aqui a Lucineide Barros, que contribuições marcantes nesse diálogo, parabéns. O Fábio Medeiros aí, mandando um abraço para a Chitara, falei agora há pouco, elogiando como mulher forte. Helder é o meu afilhado, e aí mandando um cheiro para você também, rapaz. Obrigado pela sintonia. Salvador Viana, aqui do Quilombo Lagoas, aqui na região de São Raimundo Nonato, assistindo esse belíssimo debate com várias informações, importância para as comunidades quilombolas. Muito obrigado, Salvador, um grande abraço. A Maria Sueli Rodrigues, lembrando aí das escolas que estão sendo fechadas nos quilombos e nos assentamentos da reforma agrária. Nós estávamos tratando há pouco disso, registrando isso como violência do Estado contra essas populações. E aí, muito bem. Simone Oliveira, parabéns, mulheres, Savina e Chitara. Simone Oliveira também daqui da São Raimundo. O João Bem-vindo, olá pessoal, ligado aqui na fala de vocês, parabéns, obrigado João Bem-vindo pela sintonia, pela companhia. Aí, Carlúcia Maria, olha aí falando do professor Adilson, é verdade, pois se a educação não é prioridade dos governos, a educação no campo menos ainda. Com certeza. Cleia Mesquita, mandando um grande abraço para Chitara. Olha, Chitara muito bem cotada aí nesse vídeo, viu? Bom, Roseli Pires, muito obrigado, professor Adilson, Chitara e Priscila, parabéns. Muito bem, Roseli, parceira, companheira. Carlúcia, brilhante sua análise, Adilson, parabéns. A Carlúcia Maria. Gessé Barbosa, nossas vidas importam. Obrigado, Gessé, pela sintonia, pela companhia. Bom, Priscila e Chitara, nós sempre queremos resolver os problemas, né? A gente busca resolver os problemas. E nessa linha que o professor Adilson trazia de como é que essa juventude camponesa dos assentamentos vai se organizando, como é que vocês olham ou estão enxergando a juventude na periferia? Priscila, você que mora em Teresina, uma cidade com muitos problemas de periferia com a juventude, e você, Chitara, há pouco já tratava de algumas questões, mas se puder lembrar de fatos que a juventude quilombola vem se organizando. Quando a gente fala de capoeira de quilombo aqui no território, a gente fala de uma expressão de juventude que vem se organizando fortemente. Então, como dizia há pouco, enfrentar ou superar a violência ainda é um movimento a ser feito com muitas forças. Mas no lugar onde estamos, algumas coisas são feitas, não é, Priscila? Chitara, vamos começar por Priscila? Bom, assim, o que eu vejo, eu concordo muito com o professor Adilson colocou, né, que, na verdade, o que já existe na Constituição, se fosse posto em prática, né, na verdade, muitos problemas, inclusive o problema da violência, que é um problema estrutural, né, e seria superado, né, só que não é o que ocorre. Então, eu acredito que fortalecer a Constituição, fortalecer o Estado Democrático de Direito,
seria já um grande passo para isso, e isso não iria acontecer sem a gente enfrentar o racismo, né, o racismo estrutural, que é algo a ser enfrentado não só pelas pessoas negras, mas também pelas pessoas brancas, devem ser pautados, devem ser questionados, problematizados e devem ser enfrentados, né, no cotidiano, nas ações, né, nas políticas públicas governamentais, né, voltado tanto para o campo como também para a juventude da periferia. E no quesito da violência, tanto na violência policial quanto da violência dentro do cárcere, né, a violência que prende jovens negros, eu acredito que um pequeno passo que poderia ser feito, eu já acredito que seria um passo para, pelo menos, não é nem mudar, mas amenizar, digamos assim. Seria, primeiro, diagnosticar essa situação que, na verdade, o Estado brasileiro e o Estado local, o Piauí, o governo local, não reconhece, né, não reconhece esses dados, não publica esses dados. Então, na verdade, existe um negacionismo muito grande, tanto no que diz respeito às prisões, como também nos homicídios, nas mortes violentas dos jovens negros da periferia. Então, eu acredito que o reconhecimento do Estado como um Estado genocida da população negra, eu acho que esse reconhecimento em si já seria o pequeno passo que deveria ser feito pelos governos, quem está à frente, os gestores. Eu acredito que isso já seria um pequeno passo muito importante. O segundo passo seria, além de dar visibilidade a esses dados e publicizar sistematicamente esses dados, ou diariamente, ou trimestralmente, tornar esses dados públicos e debater junto com a juventude, problematizar esses dados, né? E eu acredito que esses jornais policialescos que banalizam a vida das pessoas, que banalizam a liberdade das pessoas, eu acredito que não coaduna com o Estado democrático de direito. Então, esses jornais da mídia de meio-dia, que pregam que bandido bom é bandido morto, ou que pregam que deve prender, que a solução para a violência é a prisão, eu acho que isso já passou mais do tempo do Poder Judiciário, das esferas públicas de um modo geral, dar um basta nisso, né? A outra questão que eu acredito que é importante e necessário é que deve existir políticas públicas que o braço do Estado que chega até a periferia não seja um braço para matar, um braço para prender, e sim de potencializar e, junto com a juventude, pensar o que essa juventude quer, porque a juventude não aguenta a morte mais, não aguenta as prisões mais. Prisão e morte nunca foram solução, na verdade, só é solução para o genocídio da população negra, que nunca deixou de existir. Na verdade, só potencializa mais, e com esse presidente aí, e com o governo local também não é diferente, só faz, na verdade, enaltecer esse Estado policialesco, esse Estado genocida. Então, assim, é muito difícil, são muitos problemas a serem enfrentados, é uma luta diária que a gente muitas vezes não acredita que vá modificar, mas a gente tem que ter fé, a gente tem que permanecer lutando, a gente não pode esmurecer, e as coisas a gente tem fé que vão melhorar, que a gente tem que acreditar. E acreditar principalmente na juventude. Prisão nunca é a solução, a morte nunca será a solução. Então, e a gente tem que bater nesse ponto, porque somos nós que estamos morrendo. Se a juventude está morrendo, então é a sociedade que está morrendo. E a gente tem que
problematizar isso em todas as esferas, dentro das escolas, com a juventude, com as crianças. Não adianta tornar esse problema um tabu. A esquerda também tem que trazer esse problema como um problema da esquerda também, entendeu? Não adianta, o governo Lula, o governo Dilma trouxeram muitos benefícios, mas aumentou significativamente o número de presos, aumentou significativamente o número de jovens mortos nas periferias. Então, assim, tanto a esquerda como a direita tem que enfrentar o problema que é o racismo. Não adianta, enquanto apenas o movimento negro estiver enfrentando, não vai ser o suficiente. Toda a sociedade é um problema estrutural de toda a sociedade brasileira. Ok, Priscila. Essa é uma questão gritante de superação do racismo, do machismo, que vem botando gás no fascismo, não é? E isso a gente vai ter que enfrentar urgentemente. Chitara, como é que estão os caminhos de superação, os caminhos de organização da juventude, além do que você já falou, ou dentro do que você já falou, como é que a juventude quilombola vai se organizando e vai se dando conta de suas potencialidades? A gente tem feito, contado muito com a solidariedade, né, das pessoas, jovens, dos pais. Na verdade, é uma coletividade, né? E aí a gente tem contado muito com a vida de cada um, ou seja, cada um se doa, né, para que a gente consiga se fortalecer e consiga resistir a todos os tipos de violência. Por exemplo, também eu faço parte de uma rede de mulheres, coletivo de mulheres, então no Piauí. E o que tem feito é muito estar em coletivo para a gente estar conseguindo enfrentar todo tipo de violência. E nesse momento que está sendo meio que complicado, que é por conta da pandemia, tem sido feito para enfrentar, consegue dar várias e aí a gente tem feito isso para fazer o enfrentamento. Dentro do movimento Capoeira de Quilombo, o que a gente tem também é continuidade na formação, que é formação educacional, formação da mente, para que a gente trabalhe todo e dentro de mulheres, que nesse momento tem sido a violência contra a mulher. A gente tem trabalhado por questão de campanha, de solidariedade, campanha de formação mesmo do ser mulher, do ser jovem, para que a gente consiga minimizar essa questão de violência, principalmente contra as mulheres negras, jovens, juventude da periferia, da zona rural. E também o que a gente tem feito no campo é produzir muita mandioca, né, para que a gente possa fazer a farinha e conseguir se alimentar nesse tempo tão difícil, onde a maioria dos processos do Estado não chega até a gente. Ok, Chitara, muito obrigado. Obrigado. Olha, o programa também está revelando essa realidade que Chitara vive. Ela está utilizando a internet que ela utiliza para estudar, para participar das aulas. E aí a gente vê como é que é a dificuldade aí do sinal, não é, Chitara? Bom, muito ruim. Bem, a Elaine Poeta está mandando um grande abraço para a Chitara, para a Priscila, parabenizando o professor, parabenizando o programa, tá certo? A Elaine Poeta é daqui da Serra da Capivara também, daqui de São Raimundo Nonato. Gente, o nosso tempo está chegando. Eu agradeço imensamente o tempo que vocês dedicaram a esse debate. Você, Chitara, que está aí na correria das aulas, ela disse que ia tirar tempo para esse debate, que está na correria das aulas lá, nessa internet aí, não é, Chitara? Priscila, obrigado também pela dedicação.
o tempo que você dedicou a esse programa. Professor Adilson, foi um prazer conhecer. Tinha informações do seu trabalho. Bom registrar aqui que o professor Adilson também é poeta. Na próxima nós teremos uma poesia também, né? Muito obrigado a vocês. Pois é, lamento que até que gostaria muito, mas nós temos mesmo exiguidade do tempo. Muito obrigado a vocês e muito obrigado a você que nos acompanhou nesse nosso encontro de hoje. Estaremos de volta na próxima sexta-feira. Um grande abraço. Abraço, Obrigado, um abração a todos e a todas. Prazerzão.